Ô, minha irmã, paz. E aí, tá tudo bem? Verifique que está correndo bem aí com o vídeo, a live. Amém. Amém, paz do Senhor. Aos irmãos que estão me ouvindo aqui de Maracás, Salvador. É um prazer estar com os irmãos nesta noite participando desta live da campanha de Daniel, né? Em que nós estamos aqui com expectativa daquilo que Deus vai fazer através da sua igreja, Comunidade Cristã Rehobote, depois desta grande campanha, que é a campanha de Daniel, né? Eu quero, neste momento, antes de ler o texto junto com os irmãos, agradecer a presença de cada um dos irmãos que está aqui nos ouvindo, né? E fazer uma oração para nós darmos início, sim, a esta live. Oremos. Ó Deus querido, Pai de infinita graça e bondade, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nós amamos, aquele que também nos amou e nos resgatou do lamaçal do pecado. Graças damos-te, Senhor, por esse dia maravilhoso, por tudo que tu tens feito em nossas vidas, na nossa comunidade. Obrigado, Senhor, por ter guardado os nossos familiares, protegido, Senhor, Senhor, de todos os males, de todas as armadilhas e artimanhas deste mundo, meu Deus. Pai querido, prepara a minha vida e prepara o coração dos meus irmãos, Senhor, que hão de ouvir, Senhor, a palavra que ora haverei, Senhor, de meditar aquela palavra que tu colocaste no meu coração, meu Deus. Faz com que cada coração dos meus irmãos seja uma terra irrigada, fértil, meu Deus, para que a tua palavra possa produzir e crescer, meu Deus, e produzir a 100 por 1, meu Senhor. Obrigado por este momento. Ser comigo, Senhor, na leitura da tua palavra e na explanação da mesma, pois eu te oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Meus irmãos, quando o bispo me convocou para fazer essa live, e há uma responsabilidade quando nós estamos diante de uma palavra de Deus para falar para todos vocês, para o povo de Deus. Por quê? Porque nós temos que preencher a necessidade. Muitas vezes as pessoas que estão nos ouvindo estão na expectativa de que a palavra que vai sair dos nossos lábios venha preencher uma necessidade, venha saciar uma sede, venha levar um despertamento, venha levar cura, venha levar algo de bom para a vida de cada um de vocês. Então nós temos esse peso sobre nós quando estamos transmitindo uma palavra ou quando vamos pregar uma palavra. A palavra que Deus colocou no meu coração está lá no livro de 2 Reis. Você pode abrir comigo em 2 Reis, capítulo 5. É um texto muito conhecido, né? Vou aguardar vocês abrirem a palavra que vocês estão me ouvindo aqui. Eu quero meditar sobre essa palavra em Reis, capítulo 5. Vou ler o texto. Diz assim o texto da palavra do Senhor. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor,
e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropa da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Ah, quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel, E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem para que o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que buscai ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Até aí. Queridos, este texto ele me chamou muita atenção. Por quê? Porque Deus me levou a ver uma outra direção, uma outra personagem que está dentro desse texto. Geralmente, quando nós pregamos esse texto, nós colocamos em evidência o nome de Naamã e o nome de Eliseu. E esquecemos que a atora principal deste texto, que levou a movimentar 2 grandes homens, na realidade 4 grandes homens de Deus foram envolvidos nessa história, foi a presença de uma menina. Eu quero chamar para você, junto com esse texto, a partir do verso 2. O verso 1 fala acerca da pessoa de Naamã. Destaca que ele era um homem diante do seu Senhor, era um homem de respeito, e destaca que o próprio Deus dera a ele livramento ao sírio, que era um homem que Deus o usava para proteger, para vencer as guerras do povo sírio. Porém, observe que nesse texto nos mostra que este homem era leproso. Mas a história que eu quero destacar para vocês é acerca desta menina, porque no verso 2 diz que saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Queridos, Deus me fez ter uma visão maravilhosa desta pessoa. Essa menina, ela tinha tudo para ser uma pessoa revoltada. Ela tinha tudo para odiar esses seus senhores. Ela tinha tudo, queridos, para poder não fazer nada que viesse trazer o benefício dos seus senhores. Por quê? Porque ela foi tirada da casa dos seus familiares. Ela foi tirada da sua terra, da sua parentela. Ela foi tirada do convívio social, do meio dos seus amigos, mas algo eles não conseguiram tirar dela: Deus do seu coração. Eu vejo nesta menina, queridos irmãos, algo maravilhoso. É que ela, estando na casa da sua senhora, ela não guardou rancores acerca dos seus senhores. Ainda que era uma doméstica, ainda que estava a serviço, era como uma escrava naquela época. Mas ela estava na casa da sua senhora, o seu coração se condoeu ao ver o seu senhor no estado que ele vivia, de lepra. Talvez outro que estivesse no lugar dela dizia: bem feito, quem mandou me tirar da casa de meus pais? Mas não,
Aquela menina, com um coração íntegro, sem mágoa, sem rancores, chegou para sua senhora e disse: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Que coisa maravilhosa! Essa menina, queridos, ela cumpriu um papel, que é um papel que todos nós devemos cumprir diante das pessoas que estão ao nosso lado, sejam elas boas ou más. Pelo convívio que eu vejo que essa menina tinha na casa desse seu senhor, eles tratavam ela bem. Ela era bem cuidada ao ponto que ela se preocupou com o seu senhor. E aqui ela vai e divulga, não só um profeta, mas divulga que em Israel há um Deus. Ela levou uma mensagem evangelística maravilhosa dentro daquela casa. E não só a sua mensagem, mas a sua conduta dentro daquela casa deu respaldo suficiente para a sua senhora chegar ao seu senhor e dizer: olha, a menina de Israel me falou que se você estivesse diante de um profeta que está em Samaria, você seria restaurado. Mas aí não parou por aí o evangelho, não parou por aí a notícia. O que aconteceu é que essa notícia, agora o capitão, eu quero destacar para vocês algo aqui muito importante. Na antiguidade, depois do rei, existia 3 pessoas de grande peso no reino naquela época. Era a rainha, a segunda pessoa era o sacerdote e a terceira pessoa era o capitão. Era aquele que era o general, né? Aqui diz o capitão, mas como nós hoje usamos, a maior pessoa mais importante diante de um exército, um general. Talvez ele fosse o general daquela época. Então essas 3 pessoas eram pessoas que tinham maior respaldo diante de um rei. E aquela menina, agora ele criou um respaldo diante do seu senhor. Ele fez com que o capitão, aquele capitão, acreditasse na palavra daquela menina. E o que levou aquele capitão a acreditar na palavra daquela menina? A sua conduta, a maneira que ela se conduzia diante da casa do seu senhor, fez com que sua senhora e o seu senhor tivesse respaldo para levar avante as palavras daquela menina evangelística. E olha só o que é que nos diz o texto, o verso 4. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Olha, querido, veja só o que é que disse Naamã. Um capitão agora leva uma palavra, e para ele ir ao seu senhor para dizer a palavra dessa menina, ele tinha que conhecer o caráter, a personalidade desta menina, para ela levar esta palavra a quem? Ao rei, ao seu senhor. E veja qual foi o comportamento daquele rei, por causa de uma palavra da menina. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Queridos, eu observo aquele rei quando viu esta palavra da boca de Naamã, e ele sabendo da importância que aquele capitão tinha para o seu exército, ele sabendo o peso que aquele homem tinha, ele não questionou as palavras de Naamã acerca das palavras da menina, mas muito ao contrário. Ele se motivou e motivou a Naamã tomar uma decisão rápida. E agora? É como ele diz: o que é que você está esperando? Bora, levante, ande, olha, tem mais, vou fazer uma carta te enviando para o rei de Israel, para quando você chegar lá já esteja tudo encaminhado. Queridos, eu observo algo extraordinário. É que aquela senhora, aquele senhor e este rei, eles creram na palavra daquela menina. Eles creram que em Israel tinha um Deus. Eles creram que o profeta que estava lá em Samaria, esse Eliseu, era um homem poderoso suficiente, como foi, para curar Naamã daquela lepra. Ah, quem me dera que nós vivêssemos na nossa comunidade com pessoas igual esta menina, de personalidade, coração coração desprendido da ira, da mágoa.
e tivesse esse amor de falar acerca de seu Deus. Olha, queridos, e o texto não diz que aquele homem foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de roupa, porque o pensamento dele era de que deveria agradecer aquele profeta, deveria levar algo para aquele profeta, para que aquela cura que ele ia ali obter fosse paga. E não sabendo ele que a palavra de Deus, o evangelho de Deus, ele é gratuito. A graça de Deus é gratuita para nós. Não é verdade? Né? E o texto da palavra aqui, eu quero chamar a atenção a algo que sucedeu, que lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Aquele rei sentiu-se afrontado, querido. Ele ficou irado. Ele ficou aborrecido diante daquela carta, porque um outro rei viu uma carta e mandou o seu servo. Né? O bom de toda essa história, porque esse não ficou preso só ao rei. O rei talvez falou para várias pessoas e aquela pessoa conseguiu levar essa mensagem do rei. Isso que o rei fez, esse comportamento do rei, chegou ao quê? Aos ouvidos de Eliseu, o homem de Deus. E ele vai: pai, por que você rasgou as suas vestes? Mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, saberá que há profeta em Israel. Sabe de uma coisa, queridos? Às vezes eu pego esse texto da palavra e confronto com aquele texto de Mateus capítulo 2. Sabe? É um texto que eu gosto muito, texto maravilhoso de Mateus capítulo 2, que fala que quando aqueles reis magos, eles chegam lá em Jerusalém, né, no tempo de Herodes, na época que Herodes era o rei de lá, e perguntam acerca de Jerusalém, acerca de que ali haveria de nascer o rei dos judeus, né? E aí eu observo algo interessante, querido, eu quero chamar a atenção de vocês para isso, porque o rei lá da Síria, e se nós colocarmos como Herodes aqui, Herodes não foi incrédulo à palavra daqueles reis magos. Tanto foi que ele veio o quê? Ele perturbou-se e chamou a atenção de toda Jerusalém. Não só o rei Herodes, mas Jerusalém ficou perturbado em saber que homens vieram do Oriente procurando um rei que haveria de nascer ali. E o interessante é que ele manda chamar os escribas, os fariseus, né, os sacerdotes, e manda investigar acerca de tudo. E eles vão lá na palavra de Deus, lê a palavra e começa a citar até aquele texto lá de Miqueias, né? O texto de Miqueias, acho que é 5:2, que fala: e tu, Belém Efrata, de maneira nenhuma és a menor da cidade de Israel, porque de ti nascerá aquele que haverá de apacentar o seu povo. Ou seja, ele viu, falou da profecia, falou do lugar, falou a cidade de Belém, que era Belém que deveria nascer, fechou o livro e foi embora para casa. Contudo, Herodes, um incrédulo, o que é que ele fez? Ele acreditou, chamou os escribas, escreveu dele acerca do que estava escrito, né? Mandou os reis magos ir lá, pediu que assim que chegasse, informasse ele para ele ir adorá-lo. E adorar. Nós sabemos que não era isso que ele queria. E ele acreditou tanto naquela palavra que estava nascendo o rei, que este rei era poderoso, que ele, se sentindo enganado pelos reis magos, o que é que ele fez? Mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo que moravam em Belém e aos redores de Belém, para que assim ele pudesse matar esse rei. Queridos, sabe o que eu fico observando? Que este rei estava ao mesmo pé ao rei de Israel. Ele de maneira nenhuma se ligou que ali tinha um profeta, o profeta Eliseu, que era um homem que realizava milagres e prodígios, e ele sequer esqueceu de que aquele homem deveria ser dado aquele profeta. A mesma coisa os escribas e fariseus, eles estavam guardando a lei, esperando a vinda do Messias. Agora nasce o Messias e ele nem sequer se liga. Sabe o que é isso? Religiosidade, querido. A religiosidade mata, né?
Mas eu quero voltar ao nosso texto aqui, queridos, acerca de Naamã. A palavra de Deus lá no livro de Romanos, aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, ele diz o seguinte, Romanos 10, 14: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Aí o verso 17 vai e diz: logo a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Sabe, querido, quando olha aquele texto de Hebreus, capítulo 11, a carta de Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, quando ele diz assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que se aproximem de Deus creem que Ele existe, que Ele é galardoador, que Ele trabalha por aqueles que o buscam. Aquela menina levou um ato, nessa sua atitude de fé, ele despertou o coração da sua senhora, ele despertou o coração do seu senhor e despertou o coração de um rei para saber que havia um profeta em Israel e que havia um Deus em Israel. Mas por que ela conseguiu esse feito, queridos? Ela conseguiu porque ela tinha um coração em paz. Ela vivia em paz consigo, não importa onde ela se encontrava, onde ela estava, se ela foi tirada do seu povo, mas onde ela estava, ainda que era numa terra estranha, ainda que era uma serviçal, uma doméstica ali, mas ela dava testemunho da sua pessoa e do Deus que ele tinha e do profeta que ele servia, que prestava um serviço ao seu Deus. É este que tem que ser o nosso testemunho, querido. É essa que tem que ser o nosso comportamento diante das situações que nos encontramos. Temos que mostrar para as pessoas que nós temos um Deus que cura, Deus que salva, Deus que livra. Se nós observarmos a história de Daniel, nós vamos encontrar dois grandes reis, o Nabucodonosor e o rei Dário. Todos dois deram decreto acerca do que? Dos testemunhos que homens de Deus deram. Nós vamos encontrar Nabucodonosor dando testemunho de que ninguém deveria falar mal do Deus de Israel, porque é o único Deus que salva, que cura e que livra, e que havia livrado seus servos da fornalha de fogo ardente. Eu não vou contar essa história porque todos nós a conhecemos. Depois nós encontramos Dário. E o que é que ele faz? Ele dá testemunho. E no seu testemunho ele baixa um decreto também, que ninguém deveria levantar nada nem falar contra o Deus de Daniel, o Deus dos hebreus, porque não há Deus que livre como este Deus, porque livrou Daniel da boca dos leões. Queridos, eu creio que esta menina deixou uma mensagem maravilhosa ali na Síria. Essa menina deu um testemunho maravilhoso. E através desta menina, queridos, nós vamos encontrar Naamã sendo curado por este profeta. A minha história aqui não está ligada para a história de Naamã, mas eu quero te chamar a atenção o comportamento desta menina. Ai, que me dera se em nossas comunidades nós tivéssemos meia dúzia de meninas como essa, que levassem o evangelho com tanto afinco, com tanto vigor, com tanta fé no seu coração como tinha essa menina. Eu imagino que ela sempre chegava para sua senhora e disse: olha, se meu senhor estivesse em Samaria, eu tenho certeza que ele seria curado desta lepra. A maneira que ela se expressava aquilo fez com que ela ganhasse o coração da sua senhora. Ela evangelizou a sua senhora, ela evangelizou o seu senhor, ela evangelizou o rei da Síria. Não só o rei da Síria. Nós vamos observar que Naamã foi com uma comitiva. E depois de ele ter recebido o recado que deveria lavar 7 vezes no rio Jordão, ele queria desistir. Mas, meus queridos, no meio daquela comitiva, nós vamos encontrar que houve um homem que também se levantou. Aquele homem acreditou na palavra daquela menina. Aquele homem estava com fé no seu coração e disse: meu Senhor, se ele te pedisse coisa maior, tu não farias? Quanto mais te banhar 7 vezes na terra do Egito.
né? E ele acreditou na fé daquele servo, porque aquele servo estava crendo que se seu senhor entrasse 7 vezes no Egito, ele seria curado da lepra. E quem levou este homem a crer nesta palavra? A menina. Aquela menina. A mensagem daquela menina estava ecoando naqueles lugares. Agora eu imagino como o seu senhor, o Naamã, volta para a sua terra, curado da sua lepra. Imagina o testemunho que aquela menina havia dado, querido. Eu imagino também, a Bíblia não diz nada acerca dessa menina, mas eu acho que seu senhor, sua senhora, deram um lugar de destaque para aquela menina. Aquela menina agora não era só mais uma serviçal de casa. Eu creio que aquela menina passou a ser mais uma filha adotiva da sua senhora e de Naamã, e se tornou uma menina de respeito, porque agora era reconhecida, não só pelo capitão, mas também pelo rei e por todos os grandes que estavam ali, nobres, que frequentavam a casa de Naamã. Porque Naamã era um homem de influência. Naamã, eu creio ser o terceiro maior homem no reino do rei da Síria. Então, queridos, eu observando isto, eu vi o quanto Deus trabalha no coração de uma pessoa que tem um coração desprendido, um coração sem mágoa, queridos. Às vezes a gente vê crentes pregando a palavra, nós vemos crente no seu trabalho, nos seus afazeres, e a maneira, o respaldo que ele trabalha não condiz com a palavra que ele vive. Aquela menina era uma serviçal, aquela menina era uma doméstica, mas havia paz no seu coração, ao ponto de transmitir paz e segurança para os seus senhores. Senão ela não teria credibilidade para levar avante uma palavra tão maravilhosa como essa. Olha, meus queridos, eu não sei como você se vê diante das situações. Eu não sei como você se vê diante do seu trabalho. Eu não vejo como você se vê diante dos seus negócios. Eu quero contar para você aqui um pequeno testemunho da minha vida no passado. Eu creio que o bispo de Paula já conhece esse testemunho. Um dia o meu senhor, o meu patrão, me tirou de um encargo que eu tinha e colocou-me como vendedor de máquinas agrícolas. E quando eu falo de máquinas agrícolas, eu não estou falando desses tratores pequenos que vocês conhecem aqui. Eu estou falando de colheitadeiras, de tratores de grande porte, de tratores de 200, de 300 CVs de potência. Então eram tratores caros, maquinários caros que eu tinha que vender. E olha que eu não tinha nem nunca na minha vida sido um vendedor, nem de picolé quando era criança. Aí meu patrão vai e me coloca para ser vendedor de máquinas agrícolas. E eu saí para vender essas máquinas e disse, meu Deus, como é que eu vou vender essas máquinas? E o pior de tudo é que ele me colocou em um campo, ele disse, olha, Leonardo, eu estou com um campo, aí esse campo está queimado porque um vendedor fez muita besteira neste campo. E eu quero que tu vá conquistar o coração deste povo, vá vender máquina lá e vai conquistar esse coração do povo para mim, porque eu estou perdendo muita vantagem neste campo, e este campo é um campo próspero. E eu fui para a cidade de Itapurá e mais 4 cidades adjacentes a Itapurá, que era a cidade que fazia parte do meu campo de venda. Eu chegando lá encontrei um campo realmente com a marca queimada, o nome da concessionária queimada lá por causa de trambiques que outros vendedores fizeram lá. Queridos, eu comecei a chegar lá e eu não conseguia vender máquina. Passei 42 dias, cheguei para o meu patrão e disse, olha, eu não vou conseguir vender máquina, as pessoas lá estão aborrecidas com a empresa. Além disso, eu não tenho como apresentar essas máquinas, eu nunca fui vendedor na minha vida, eu não sei abordar uma pessoa, eu chego para lá, a pessoa já está tão chateada, ele me fala tanta coisa que eu fico quieto, saio da casa dele e vou embora, não consigo fazer mais nada. Ele olhou para mim e disse, Eunápio, você sempre se deu bem em todas as tarefas que eu te dei. Você vai se dar bem nessa também. Vá lá. Eu confio. Pode ir, eu estou acreditando que você vai se sair bem.
E eu cheguei naquela cidade e disse, meu Deus, o que é que eu devo fazer? Eu não sei vender máquina. Aí, queridos, eu fui visitar um cliente, chegando lá eu encontrei esse cliente doente. Ele estava doente, estava passando por um problema sério de saúde. E aí eu sentei lá, perguntei se eu podia orar por ele. Ele aceitou a oração. Aí descobri que a mulher dele era uma crente desviada. E aí quando eu falei se eu podia orar, aquela mulher despertou, seus olhos brilharam, disse, você o quê? Você faz parte da igreja? Eu disse, faço, eu sou pastor de igreja. Aquela mulher brilhou, eu vi nos olhos daquela mulher brilhar, queridos. E ela disse, não, então ore pelo meu marido, venha cá. E eu peguei aquele homem, entrei no quarto dele e comecei a orar pela vida daquele homem. E eu vi como aquele homem recebeu aquela palavra de oração. E eu saí dali e fui embora. Quando eu cheguei em um outro determinado lugar, aquela oração que eu tinha feito com aquele homem, eu já tive notícia de que o homem estava melhor, que já tinha saído de cama, que estava melhor, e ele já estava divulgando que foi por motivo daquela oração que eu havia feito. Aí, queridos, o que é que eu comecei a fazer? Comecei a chegar na casa dos clientes. Antes de oferecer uma máquina, eu comecei a dizer que eu era funcionário da Guimarães, que era vendedor, mas que eu estava ali para abençoar a vida deles. Sabe o que eu comecei a fazer? Orar pelas lavouras dele, orando pelos comércios dele, pelo gado que eles tinham, para que a lavoura dele fosse produtiva. E aí aconteceu que um dia eu fui visitar um cliente e quando eu cheguei lá, a lavoura dele estava atacada de praga. Havia muitas pragas na lavoura dele. E eu olhei pelos quatro cantos, olhei para um lado, olhei para o outro e vi que não tinha ninguém me observando. Eu entrei naquela lavoura de soja e comecei a abrir os meus braços e comecei a profetizar. Eu comecei a dizer, Deus, em nome de Jesus eu profetizo agora que essa ferrugem asiática suma dessa soja. Essa soja raquítica agora eu determino que pare agora em nome de Jesus. Eu ministro uma seiva nova sobre essa soja. Deus, eu estou aqui profetizando que toda lagarta, lacusta saia dessa soja, toda praga saia desta soja em nome de Jesus. Mas, querido, eu falei isso com voz muito alto. Eu estava gritando no meio da lavoura porque eu achei que eu estava sozinho naquela lavoura. E eu passei uns 20 minutos mais ou menos em oração, que quando eu orei, quando eu olhei para um lado, abaixo onde tinha umas árvores assim, eu vi que havia 4 pessoas em pés, com as mãos em sentido de oração, com a cabeça embaixo e olhando para mim. Eu confesso que na hora eu senti envergonhado. Parei a minha oração, encerrei ali a oração. Aí ele viu que eu tinha encerrado a oração, me chamou para lá. E quando eu cheguei naquele lugar, estava ali o dono da lavoura. Estava ali o operador, 2 operadores de máquina e um ajudante que abastecia os maquinários para botar defensivos agrícolas. Aí ele olhou para mim e falou, rapaz, que reza foi essa que tu fez? Ele falou reza. Que reza foi essa que tu fez? Ó como eu estou aqui todo arrepiado. Aí o operador da máquina disse, rapaz, como tu estendia aquelas tuas mãos e mandava as largatas sumir aqui, eu me arrepiava todo, parece que eu via as largatas saindo da lavoura. E eu profetizei que aquela lavoura daquele homem, queridos, ele ia produzir 68 sacos por hectare. E aí aquele homem ficou tão agradecido daquele que ele falou assim, olha, eu agora não estou podendo comprar máquina não, porque eu dependo dessa lavoura. Mas se essa lavoura der bem e der esse que você profetizou, não precisa ser isso não, se der 55 sacos por hectare, eu vou comprar uma colheitadeira na sua mão. Mas eu vou te dar uma indicação aqui. Eu tenho um concunhado que mora em tal lugar assim, você vai lá que ele está querendo comprar um pulverizador. E eu saí daquele lugar, fui à casa daquele outro homem e eu vendi um pulverizador àquele homem. Foi a minha primeira venda. Sabe o que aconteceu, queridos? Para concluir esse testemunho aqui para vocês, é que 15 dias eu voltei para fazer uma visita a esse homem. A soja do homem tinha mudado completamente. Quando eu parei o meu carro lá no terreiro da casa deste fazendeiro, ele saiu dentro de casa e veio cá me complementar na porta do carro. E ele olhou para mim e disse, rapaz, tu viste a lavoura que você orou sobre ela? Eu disse, vi.
Você viu a maravilha que está aquela lavoura? Vi. Olha, a tua palavra vai se cumprir. Ali vai dar 68 sacos por hectare. Querido, essa palavra desse homem, o testemunho desse homem correu os 4 cantos daquelas cidades de Tapurá, Nova Maringá, São José do Rio Claro, Itanhangá e Simeone, que a partir onde eu chegava, as pessoas me pegavam, antes de fazer mais nada, me levavam na lavoura para eu estender as mãos e abençoar aquela lavoura. Vou concluir aqui o meu testemunho. Naquele ano, este homem, a lavoura dele produziu 68 sacos por hectare. Aquele homem me comprou em 2011 2 milhões de reais de maquinário. E eu, no ano de 2011, na concessionária da Guimarães, concessionária da Massifection, fui o maior vendedor em destaque, porque consegui vender em 2011. Eu vendi 110 milhões de reais de maquinário. Você sabe o que é isso, queridos? Eu fui vendedor de destaque. E quando eles foram procurar saber qual era o motivo da minha venda, eu disse, não dá para eu dar. Não, mas vocês têm que me ensinar como é que você ganha essas vendas, como é que você ganhou o coração daquele povo. Eu cheguei para ele e disse, Sival, para começar, todos eles têm que se converter a Jesus e ser bons oradores. Porque se ele orar pela vida do povo, se ele abençoar a vida do povo, ele vai ser grandes vendedores, assim como eu fui. Rapaz, isso correu a fama. Ao ponto de que ele falou assim, não, se Deus serve para você, que Deus te abençoe e continue sendo o que você é. Vocês estão entendendo, querido? Às vezes Deus nos dá estratégia de trabalho. Assim como deu essa menina. Não importa o lugar que você vai, não importa as dificuldades que está diante de você, mas se você não tiver uma estratégia, ore. Se você está em dificuldade, ore. Se você não sabe como fazer um trabalho, ore. Porque essa foi a minha saída. No momento que eu comecei a orar, e orar pela vida das pessoas, abençoando os meus clientes, eu naquele ano de 2011 me tornei o maior vendedor, o vendedor de destaque, o vendedor que foi revelação em 2011 na concessionária da Massifection em Lucas do Rio Verde. Quero que esse testemunho possa te enriquecer. Eu quero que esse testemunho venha te trazer alegria e paz. Porque quando estou diante de uma dificuldade, eu paro tudo e vou orar. Eu disse, Deus, eu não sei o que fazer, mas uma coisa eu sei, tu sabe. E tu és o mestre do mestre, tu és o mecânico do mecânico, tu és o doutor dos doutores, então me ajuda. E geralmente quando eu saio de um momento de oração, eu saio com a resposta na mão. E acima de tudo, querido, dê um testemunho de vida como esta menina. Não importa, mas meu emprego não vale nada, eu não gosto dele. Eu estou vivendo algo quase assim. Porque eu estou trabalhando em um lugar que eu sei que eu posso produzir. Eu estudei, disse, meu Deus, eu estudei muito. Eu me formei para ser um homem, para trabalhar menos no meu fim de vida. Eu não quero estar dando murro em ponta de faca agora. E por isso que estou às vezes saindo de Maracás, voltando à minha cidade. Tem um emprego lá? Não, não tenho. Mas sei que Deus já providenciou a minha ida para Lucas do Rio Verde. E em nome de Jesus, eu estou orando e crendo que a palavra que o bispo de Paulo lançou sobre mim, de que lá haverá uma comunidade cristã Rehobote, ela vai se cumprir para a honra e glória de Deus Pai. Que Deus, querido, possa nos abençoar grandemente a tua vida através desta live. E que esse testemunho sirva de alicerce para ti, como foi para mim. Como foi para a minha vida, como eu cresci orando sobre a vida dos meus clientes. Eles não me compravam nada, mas eu orava pelas vidas dele, quando eu voltava ali tinha portas abertas. Se você é um vendedor, se você é um representante, querido, bateu numa porta e ele disse não, diz, então deixa algo para mim. Eu não vou deixar minha mercadoria, mas vou deixar algo para ti. Entrega a ele uma bênção. Faça como Jacó. Jacó tentou agradar Esaú com presentes, com vaca, com cordeiros, com servos, com tudo. Esaú disse, eu já tenho tudo.
eu não quero, fique para ti. Mas Jacó disse, mas tem algo que eu quero te dar, porque Deus já me deu. E o que foi que algo foi esse que Jacó deu a Esaú? A bênção. Disse, eu vou te abençoar. E no momento que Jacó abençoou Esaú, Esaú caiu dele o jugo, caiu dele a tristeza, caiu dele a perseguição e o coração dele foi quebrantado e ele se tornou um homem abençoado lá no monte de Seir. Faça isso, querido. Faça. Dê testemunho. Não carregue ira no teu coração. Não carregue ódio no teu coração. Eu me lembro de uma frase que eu fiz. Eu coloquei, escrevi na minha Bíblia em 2003. Em 2003 essa frase foi uma frase que me manteve, que me sustentou. Eu coloquei aqui até na minha Bíblia. Há momentos que é melhor viver em paz do que ter razão. Por quê? Eu confesso a você, a razão ela é burra, ela é ignorante, ela mata. Mas o bom senso te conduz à paz. Que Deus te abençoe grandemente. Por meio desta palavra, que eu possa ter preenchido as suas necessidades, meus queridos. Que você tenha sido abençoado por meio desta palavra, como Deus me abençoou através desta palavra, desse testemunho desta menina. Muito obrigado pela vossa presença. Vou estar aqui orando, encerrando esta live com você. E quero que você guarde essa palavra no seu coração. Diante das situações, não seja você o capaz, mas ore a Deus e coloque diante de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer conhecida todas as nossas petições a Ele. Colocar sobre Ele. Então faça isso, tá? Amém, que Deus te abençoe. Eu vou estar orando agora por você, pela sua vida, por esta campanha maravilhosa que Deus tem colocado no coração do bispo. Uma campanha que eu fiz várias vezes, algumas vezes deixei alguns anos, fiquei vários anos também sem fazer, outros anos fiz, né? E cheguei a fazer ela uma vez integral. Foi integral meu, foi difícil, junto com o pastor Tonino, mas nós fizemos certinho, como manda a campanha. Ficamos os 7 dias de jejum completo na última semana, né? Mas que Deus abençoe grandemente. Vou estar orando, encerrando. Senhor, meu Deus e Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, toda honra seja dada a Ti, meu Senhor. Obrigado por este momento, Senhor. Obrigado, Senhor, por estar participando desta palavra aos meus irmãos, meu Senhor. Meu Deus querido, que minha palavra, a palavra que saiu da minha boca, meu Deus, que Tu colocaste no meu coração, tenha preenchido as necessidades dos meus irmãos. Deus, faça ela frutificar de uma maneira maravilhosa na vida dos meus irmãos, meu Senhor. Guarda cada um dos Teus filhos, meu Deus. Todos aqueles que estão nos acompanhando, meu Deus. Todos os nossos espectadores, meu Deus querido, que eles sejam, meu Deus amado, tremendamente abençoados por esta palavra. Assim como eu fui abençoado no passado, Senhor, por esse testemunho que eu contei aqui, que eles possam tomar esse testemunho, Senhor, como lição de vida e colocar na prática e ver como a boa mão do Senhor vai prosperar na vida dos meus irmãos. Obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado, Senhor, pela vida do bispo de Paula, da bispa Cleude. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos pastores, do pastor Cristiano, que estará viajando amanhã, meu Deus, que ele possa ter uma viagem maravilhosa. Olha para mim também, Senhor, que eu vou estar viajando, meu Senhor, estarei retornando para Lucas do Rio Verde, meu Deus. Estarei levando meu pai, estarei lá vendo os meus familiares, preparando o Senhor para a ida da minha esposa. Muito obrigado por essa noite maravilhosa. Abençoa, Senhor, grandemente cada um dos espectadores, cada um dos meus irmãos, meu Deus, de uma maneira maravilhosa, pois esta oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meus irmãos, que Deus abençoe grandemente. Fique na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém. Um abraço, bispo. Um abração aí para você, bispa Cleude, um abração, Israel. E todos que estão aí ouvindo, um abraço mesmo. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém.